Graça e paz, amados. Amém? Vamos começar o nosso culto dessa noite, bom, em nome de Jesus. Mas antes de começarmos o nosso culto, antes de nós também meditarmos um pouco na palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração, tá? Colocando esse culto, os louvores que nós vamos cantar ao Senhor, que nós vamos adorar a Ele, tá? Diante da presença dEle, tá bom? Vamos colocar tudo na presença de Deus, que Deus possa nos abençoar nessa noite, te abençoar e me abençoar, que possamos adorar o Senhor nesse momento, amém? Vamos orar, depois nós vamos escutar 3 louvores e aí depois nós passamos para a palavra, tá bom? Grandioso eterno Pai, obrigado, Deus, pelo teu amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Como é bom saber que o Senhor está conosco, Pai, o Senhor está do nosso lado, Pai. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu amor, Pai. Continue nos abençoando, Pai, derramando do teu poder, Deus. Nós queremos entregar esse culto, Deus, diante da tua presença, que possamos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, e que possamos também ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos escutar, tá? 3 louvores. O primeiro louvor é Nasci para Adorar, do Ministério Filhos do Homem, tá? Eu vou colocar o link na igreja, tá bom? E também nós vamos escutar por aqui, tá bom? Então você pode acompanhar tanto na igreja quanto aqui também, tá? Acabei de enviar o link para a igreja, tá? Aí nós vamos escutar. Deixa eu abrir aqui, tá bom? Nós vamos escutar o louvor Filhos do Homem, Nasci para Te Adorar. Já decidi, não importa mais o que ficou pra trás. Enquanto houver forças, Enquanto respirar, resistir vibração ao bater meu coração, vou te adorar, vou te amar. Já decidi, não importa mais o que ficou pra trás. Se a Vida secar, não mais brotar, os olhos fecharem e a chama se apagar. Vou te adorar, vou te amar. Nada é mais forte que o teu amor. Podes curar minha dor. Vou sacrificar o que sou, te entregar meu louvor. Nasci pra te adorar, te amar. Nada vai me impedir. Nasci pra te adorar, te amar. Nada é mais forte que o teu amor. Podes curar minha dor. Vou sacrificar o que sou, te entregar meu louvor. Nasci pra te adorar, te amar. Nada vai me impedir. Eu nasci pra te adorar, te amar.
te amar. Nada vai me impedir. Eu nasci pra te adorar, te amar. Bem, amados, glória a Deus. Primeiro louvor que nós colocamos, nasci para te adorar. O segundo louvor é o Livres para Adorar, Nunca Me Deixou, tá? Se você, vou também passar o link aqui pro grupo da igreja, se você quiser também escutar aqui, tá bom? Vou colocar aqui, Livres para Adorar, tá? Nunca Me Deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu não te encontre nas tempestades da vida, não voltarei, pois tu estás. Eu não temerei o mal, pois o Senhor Deus comigo está. E se o Senhor Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Ou não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Ou não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Ou não, nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável coração. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Ou não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Ou não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Ou não, nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Ó Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá o fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, sim. Eu posso ver a luz que está vindo, coração que espera, e haverá o fim
aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, Senhor. Ou não, na tempestade, ou na paz, ou não, me deixou quando bem, ou quando mal, ou não, nunca me deixou. Ao coração que espera e haverá um fim aos problemas, mas até este dia chegar, te louvarei, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Bem, amados, glória a Deus. Amados, agora nesse momento nós vamos orar, né, pelos dízimos e pelas ofertas. Você que tem aí o seu dízimo, sua oferta, tá? Fala com o nosso irmão Fernando, com o nosso irmão Robson, tá? Agora a gente está transferindo, né? Dando os dízimos e a oferta por transferência ou depósito, né, em nome de Jesus. Ou até os irmãos também buscam, né, em casa, qualquer coisa, tá bom? Sempre, né, limpinho, né, bem álcool e tudo, né, nós buscamos também, tá? Os tesoureiros buscam. Então fala com o irmão Fernando ou com o irmão Robinho, transfere se você quiser nesse momento, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. O louvor que eu quero colocar aqui é Osana, tá? Da Mariana Valadão, tá? Mas antes nós vamos orar. Grandioso eterno Pai, obrigado, Deus, pela honra e pelo privilégio, Deus, de darmos, Deus, condições de abençoar o teu reino, Pai. Nós sabemos que nós temos muitos desafios, Pai. Pai, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez na tua presença. Que o Senhor venha abençoar, Pai, os nossos dízimos, as ofertas. Que o Senhor venha abençoar cada irmão que vai ofertar, que vai dizimar. E aqueles que não podem nesse momento, que possam entregar o seu coração, o nosso coração, Pai, diante da tua presença. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, Pai. Somos gratos a ti, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado para a honra e a glória do teu nome, Deus. Eu quero colocar, Deus, diante da tua presença, todos aqueles que vão entregar os dízimos, as ofertas, fazer a transferência, ou depositar amanhã, ou essa semana, ou que os tesoureiros também vão em casa, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos colocar aqui o terceiro louvor, que é os louvores da oferta, só que não vai ser todo o louvor, tá? É só para os irmãos escutar um pouquinho aí, tá? É da Osana, aliás, é da Mariana Valadão, o louvor Osana, tá? Vou colocar aqui. Vou encaminhar aqui, colocar no link da igreja e já a gente escuta novamente, tá bom? Vamos lá. Opa. Esse louvor nós cantamos da igreja, tá? Então os irmãos conhecem. A terra
Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um elemento assumindo seu lugar pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Amém, amados? Então esse foi o nosso momento, né, de dízimos e ofertas, né, em nome de Jesus. Então que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos, tá? Queridos, agora nós vamos, em nome de Jesus, orar pelas nossas crianças, tá? Se você estiver perto dos seus filhos, tá, dos seus netos, ore nesse momento. Se não, ore longe mesmo, né? Não tem problema. Nós vamos orar por eles, né? Como eu tenho muita falta, né? Estou sentindo muita falta de orar pelas crianças. Sempre depois da hora do louvor nós oramos lá na igreja, né? Então nós somos igreja, então nós vamos orar pelas nossas crianças. E também nós vamos agradecer pelos aniversariantes, tá? A Camille, ela fez aniversário, se não me falha a memória, tá? Pois, Márcia, você me corrija aí, foi antes de ontem. Então nós vamos orar pela Camille. Se mais alguém fez aniversário essa semana, dá um joinha aí, nós vamos orar também por você, tá bom? E pelas nossas crianças. Vamos orar. Grandioso eterno Pai, obrigado, Deus, por cada um que está aqui, Deus. Que o Senhor continue abençoando, derramando do teu poder. E nesse momento, Pai, nossa bênção especial para os nossos pequeninos, Pai. Muitos deles, Deus, muitas crianças não sabem o porquê que nós estamos em casa. Eles querem salinhas, eles querem estar na igreja. E muitas vezes nós não sabemos como explicar, Deus. Mas que o Senhor venha consolar essas crianças, que o Senhor venha nos consolar. Que muito em breve, Deus, possamos sair, Deus, dessa crise, né, na área da saúde, Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria também para esperar, confiar no Senhor, entregar as nossas vidas na Tua presença. Muito obrigado pela vida da Camille, Deus, que fez 15 anos, Pai, na Tua presença. Que o Senhor, 15 anos de vida, que o Senhor continue abençoando a vida dela, da sua família, da sua casa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, por favor, Salmo, né? Salmo 23 é um salmo que ninguém conhece, né? Um salmo bem... Quase ninguém conhece esse salmo. Mas hoje nós vamos ler, em nome de Jesus, todo o salmo, do versículo 1 até o versículo 6, tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos ler Salmo, capítulo 23, tá? Salmo de número 23. Os irmãos que for achando aí, dá um joinha, em nome de Jesus, tá bom? Assina com a mão. Vou esperar um tempo, amado. Salmo é no meio da Bíblia, né? Não tem como errar, né? Amém?
Amados, eu vou estar lendo, tá? Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mal nenhum, porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Bem, amados, vamos orar em nome de Jesus. Estava colocando o link aqui na igreja. Grande Deus eterno Pai, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Então, Espírito Santo, continue nos abençoando. Fale conosco, Deus, mais uma vez, Deus, nós estamos diante da tua presença e te pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso coração, Pai, que nada possa tirar o nosso foco de te adorarmos em nome de Jesus. Amém. Amados, o Salmo 23, né, ele foi escrito por Davi, né? Davi escreveu o Salmo 23. E Davi era um pastor, né, de ovelhas, e por isso que ele escreve com muita propriedade, com muita sabedoria, com muita autoridade, sabe, sobre a relação da ovelha para com seu pastor e a relação do pastor para com a sua ovelha. Davi, ele não escreve esse louvor, apenas compõe mais um hino. Os hinos deles eram maravilhosos, mas ele escreve com a alma, ele escreve com seu coração. Ele não apenas fala, escreve meras palavras, mas ele declara que o Senhor é o seu pastor. Ele declara com muita propriedade, com muita alegria, né, de todo o seu coração, de que o Senhor é o pastor dele. Então, queridos, eu gostaria de te perguntar, o Senhor é o seu pastor? O Senhor é o meu pastor? Quais são as qualidades de um pastor? Quais são as credenciais de um pastor? O Senhor é o nosso pastor, de fato é o pastor da sua vida? De fato o Senhor é pastor na minha vida? E amados, o tema nessa noite que nós queremos estudar é por que o Senhor é o nosso pastor? Você já parou para pensar? Por que o Senhor é o seu pastor? O que um pastor faz para com as suas ovelhas? E como que a ovelha corresponde? Então nessa noite nós aqui porque Davi, ele escreveu que o Senhor era o pastor dele e mostrou as razões pelos quais o Senhor era o seu pastor, o Senhor é o seu pastor. Esse Salmo 23 é um salmo bem conhecido, vários estudos, pregações, né, seminários, sabe, lições magníficas tem desse texto. Mas quando comecei a estudar, na terça-feira eu comecei a estudar esse salmo, o Senhor falou muito forte no meu coração e ele me fez uma pergunta. Por que eu sou o seu pastor? Por que o Senhor é o seu pastor? Por que eu sou ovelha, né, do nosso pastor? Então Davi, ele escreve isso, esse salmo aqui, as razões que ele acredita, que ele declara, que ele convive, ele vive, que o Senhor é de fato o pastor de Davi. O Senhor é o seu pastor, o Senhor é o meu pastor. Então nós vamos ver o porquê que ele é o nosso pastor, né? Em primeiro lugar, por que o Senhor é o nosso pastor? Em primeiro lugar, porque ele cuida de nós. Veja, versículo 1 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Amados, o significado da palavra pastor é cuidado, é cuidar. Amados, o Senhor cuida de mim, o Senhor cuida de você. O Senhor é o nosso pastor, Ele cuida de nós. O Senhor, Ele cuida da nossa casa, o Senhor cuida das nossas vidas. O Senhor, Ele cuida do nosso futuro. O Senhor cuida da nossa vida espiritual. O Senhor cuida da nossa vida financeira. O Senhor cuida do nosso casamento. O Senhor cuida dos nossos filhos. O Senhor é o nosso pastor. Queridos, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de nós desde o primeiro dia que nós nascemos até os dias de hoje. Eu gostaria de te perguntar quantos anos você tem. Amados, eu fiz um rápido cálculo e se eu fiz a conta certa, eu tenho mais de 30 anos, tá? Mas eu fiz a conta até de 30 anos. Quem tem 30 anos já tem 10.600 dias. Nesses 10.600 dias o Senhor cuidou de você. Eu não sei se você lembra, com toda certeza você não lembra, mas o Senhor lembra o dia e a hora que você nasceu. Na verdade, o seu nascimento já estava predeterminado por Deus. O seu nascimento, o Senhor já sabia o dia, a hora e o momento que você ia nascer. Foi Ele que providenciou, Ele cuidou de você, Ele enviou o seu pai, ou a sua mãe, o seu pai, e Ele cuidou de você 9 meses. Alguns nasceram antes, né? Mas o Senhor cuidou dos 9 meses, você dentro da barriguinha da sua mãe. O Senhor cuidou de você enviando um médico ou uma médica para fazer o teu parto. O Senhor te enviou, o Senhor te protegeu, o Senhor te abençoou. Amados, ter a sensação de que nós somos cuidado por Deus é algo maravilhoso. Já é magnífico demais. É gratificante saber que o Senhor cuida de mim, que o Senhor cuida de nós. Por que você está preocupado? Ele cuida de você, Ele cuida de nós. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Então Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida de cada um nessa noite. Se alguém perguntar para você, por que o Senhor é seu pastor? Em primeiro lugar, porque Ele cuida de mim, Ele cuida de nós. Ele cuida da sua saúde, fique em paz. Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida dos seus avós, da sua mãe, do seu pai. Ele é o nosso cuidador, o nosso ajudador. Então, Davi, ele era um pastor e ele sabia essa relação que o pastor tem com a ovelha. Por que o Senhor é o nosso pastor? Porque o Senhor cuida de nós. Em segundo lugar, porque o Senhor é o nosso pastor? Em segundo lugar, porque Ele nos dá descanso. Oh, glória a Deus. Amados, o versículo 2 diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas. Amados, o segundo motivo pelo qual o Senhor é o nosso pastor é porque Ele nos dá descanso. Em águas tranquilas. Em outras versões dizem águas tranquilas. O Brasil e o mundo, amados, está nos últimos dias em águas completamente agitadas. O mundo, o Brasil está em pânico. De modo geral, nós estamos com medo. De modo geral, o ser humano está com medo de morrer. De modo geral, o ser humano está vivendo e sobrevivendo em águas turbulentas, águas agitadas. Mas o Senhor nessa noite está te levando para águas tranquilas. O Senhor é o nosso pastor porque nós podemos descansar nele. Aleluia! Se você está cansado, amados, e sobrecarregado, como diz a Bíblia, como diz a palavra do Senhor em João 11, 28, a Bíblia diz que nós temos que ir ao Senhor, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eles vos aliviaria. De repente você está cansado de ouvir falar da pandemia.
dessa pandemia. De repente você está cansado de falar sobre essa pandemia. De repente você está cansado de ficar na sua casa, de ficar em quarentena, de ficar trancafiado, de ficar restrito o direito de ir e vir, né? Nesse tempo, por amor que você tem por você e pela humanidade, é necessário, mas de repente você está cansado. Mas eu quero te dizer nessa noite que se você está cansado, se eu estou cansado, esse é o tempo. Você está, na verdade, no ponto exato para você descansar em Deus. Amados, o que nós temos que fazer é confiar em Deus, descansar em Deus, dormir na presença de Deus e confiar que Ele tem a solução para todos os nossos problemas e confiar que Ele vai na frente e descansarmos nele. Por que o Senhor é o nosso pastor? Porque a gente pode descansar a hora e o tempo que quiser. Amados, eu acredito de todo o coração que Deus permitiu, um dos motivos, um dos propósitos que Deus permitiu que nós, essa pandemia, né, nós não podemos saber qual é o propósito, todos os propósitos de Deus, mas tem alguns que a gente pode, tem uns relampejos que a gente pode, um dos principais motivos é que a gente descanse, é que a gente curte mais com a família, é que nós, mas mais importante do que descansar fisicamente é descansar, sabe, o emocional, descansar a mente, curtir a nossa família e descansar e confiar em Deus. Por que o Senhor é o nosso pastor? Porque a gente pode descansar nele, no dia, na hora e no tempo que nós quisermos, que nós fecharmos a nossa porta, o nosso quarto. O Senhor vai estar ali, de braços abertos. Oh, como é maravilhoso sentir a presença de Deus. Como é maravilhoso saber que a gente pode descansar em Deus. Amados, em terceiro lugar, porque o Senhor é o nosso pastor? Em terceiro lugar, porque Ele nos cura. Olha só, o versículo 3 diz assim: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera a minha alma. Amados, o Senhor, Ele nos cura. Inclusive, o Senhor, Ele nos cura, o Senhor, Ele nos sara. Uma das credenciais de um pastor, do que um pastor faz com a sua ovelha é curar a ovelha. Às vezes a ovelha precisa ser curada por Deus, precisa da mão de Deus. E você sabia que Deus pode te curar agora, inclusive do coronavírus? Deus ainda cura. Deus ainda sara. A Bíblia diz que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então o Senhor pode curar. Uma das funções do pastor realmente é de sarar. E o Senhor pode curar não apenas o nosso físico, mas o Senhor pode curar a doença da nossa alma, a doença do nosso coração. O Senhor pode curar todas as coisas. O Senhor pode nos sarar as feridas da alma. Porque, amados, ficar longe da família é complicado. Desculpa, longe dos parentes é complicado. Sabe? Mas o Senhor, Ele pode te curar agora, aí, nesse momento que você está. Então, se algum parente seu, vovô, vovó, mãe ou pai está com coronavírus, ore por ele. Deus pode curar. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Amados, em quarto lugar, porque o Senhor é o nosso pastor. Em quarto lugar, porque Ele nos dá direção. Olha só, versículo 3b diz assim: refrigera a minha alma, né? Nós já acabamos de ler. Leva-me junto às águas. Desculpa, eu li o 2, né? Guia-me pelas veredas da justiça. Amados, porque o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele nos dá direção. Porque Ele nos guia. O mundo todo está em pânico. Se você parar para pensar, só se fala nisso. As pessoas só falam nisso. Você liga a TV, só se fala nessa doença, só se fala nessa pandemia. E as pessoas estão igual uma barata tonta, indo para lá, para cá. Mas o Senhor nos dá a direção. O Senhor nos dá a bênção dEle. E a bênção do Senhor nos acompanha. Ele nos guia, amado. Nós sabemos que nós estamos andando, vivendo, sabe, no centro da vontade de Deus.
Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é o Senhor do Senhor, o Santo do Santo. Amados, pela direção de Deus a gente pode confiar nele, a gente pode descansar nele, a gente pode dormir tranquilo, porque o Senhor está nos levando para o centro da sua vontade. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Eu gosto muito do louvor, amados, do Raiz Coral, que diz: Jesus, meu guia, é amigo e protetor, ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei. Amados, o Senhor te dá a direção. De repente você está pensando, pedindo para Deus direção, peça para Ele, Ele vai te dar, Ele vai, em nome de Jesus, confirmar aquilo que você está pensando no seu coração nesse momento. Em quinto lugar, amados, nós temos 10 ensinamentos sobre por que o Senhor é o nosso pastor. Nós vamos tentar caminhar um pouquinho mais rápido, em nome de Jesus. Mas em quinto lugar, por que o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele sempre está conosco. Olha só o versículo 4 de Salmo 23, tá? Para os irmãos que estão chegando agora. Versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ô querido, por que o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele está com você 24 horas da tua vida. Quando você acorda, Ele já está lá do seu lado. Ele está com você todos os dias da sua vida. O Senhor está comigo, o Senhor está com você nos momentos de dores, nos momentos difíceis, mas também nos momentos alegres. O Senhor está comigo, o Senhor está com você na vida. O Senhor está com você quando nós perdemos um ente querido. O Senhor está comigo, o Senhor está com você em todos os momentos da sua vida. Ele está do teu lado. Nos momentos mais sombrios da vida, das nossas vidas, sabe? Quando nós achamos que o mundo todo, sabe, nos abandona, o Senhor nunca vai nos abandonar. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso. Queridos, eu gosto muito do louvor que nós acabamos de cantar. O Senhor nunca nos abandonou, o Senhor sempre esteve do nosso lado. Todos os momentos da vida, das nossas vidas. Esse louvor diz, né, do Livres para Adorar: ó, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz, ou não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal. O Senhor está com você aonde quer que você esteja agora nesse momento. O Senhor está comigo. Como nós falamos no primeiro ponto, Ele cuida de nós, Ele está do nosso lado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Olha, eu gostaria de ler aqui o Salmo 139, do versículo 8 ao versículo 10, que diz assim: se subir ao céu, tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, tu também lá estás. Tu estás comigo. Se tornar as asas da alva ou da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Amados, de repente você acha que Deus não está vendo o seu sofrimento? Você acha que Deus não está com você? Você acha que Deus te abandonou? Nesse momento que nós estamos passando, momento difícil, é nesses momentos que Deus se faz cada vez mais presente na minha e na tua vida. Ele está do nosso lado sim em momentos de alegria, mas em momentos que nós não conseguimos caminhar, então a presença dele nos enche com o teu amor, com o teu Espírito Santo, com a tua graça, e ele então está do nosso lado se for possível, se for preciso, ele nos carrega no colo. Vou contar uma ilustração. Um certo homem, né, um cristão, graças a Deus ele morreu e foi né, para a presença de Deus. Chegando lá no céu,
ele viu duas pegadas, né? Nos momentos mais difíceis, né, ele viu uma areia, né, na praia. E ele viu, nos momentos mais fáceis, né, da vida dele, tinha duas pegadas, ou seja, duas pessoas, né? Chama-se pegadas na areia. Muitos irmãos conhecem. Tinha duas pegadas. E nos momentos mais difíceis da vida dele, tinha só uma pegada assim, né, na areia. Aí ele chegou para Deus e questionou, falou: Senhor, por que que nos momentos mais fáceis da vida o Senhor estava... Eu vi duas pegadas, o Senhor estava do meu lado. E nos momentos mais difíceis da vida, eu vi só uma pegada. Por que que o Senhor me deixou sozinho? Aí o Senhor olhou para dentro dos olhos dele e disse o seguinte: não, filho, você está vendo errado. Nos momentos mais fáceis da sua vida, eu estava do seu lado. Então, por isso que você viu duas pegadas na areia. E nos momentos mais difíceis, aleluia, os momentos mais difíceis que você passou, só tem uma pegada, não porque você estava sozinho, porque você estava nos meus braços. Então, queridos, não pense que Deus te abandonou, porque jamais Ele vai te abandonar. Nos momentos mais difíceis da minha e da tua vida, Ele te carrega no colo, porque Ele é o nosso pastor. Ele é maravilhoso. Então, queridos, em sexto lugar, em nome de Jesus, por que o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele nos corrige. Veja só. Versículo 4c diz assim: ainda que vou ler o início, né? Não temerei mal algum comigo, o teu bordel, a tua vara me consola. Amados, os irmãos sabem, nós já aprendemos na igreja que o cajado tem duas funções. O cajado todo pastor, né, usava-se um cajado no Antigo Testamento. E aí é como se fosse assim, uma vara comprida com uma... Essa vara comprida, quando o pastor pegava no reto, então o cajado então serviria para proteger a ovelha. Então essa é a primeira função do cajado, proteger a ovelha se caso, né, ela estivesse ali num precipício, né? Então ele proteger a ovelha. Essa é a primeira função. A segunda função é quando o pastor ele segurava pela curva a corrigir a ovelha para se caso a ovelha estivesse saindo fora do caminho, né, fora, né, de junto das ovelhas. Então, amados, o nosso ponto aqui é que o Senhor ele usa o cajado dele para nos corrigir, porque ele é o nosso pastor. Então não fica triste você, não fique triste se caso o Senhor está te corrigindo. Hoje pela manhã nós estávamos conversando na IBD que o Senhor deu umas cajadadas falando do dia do julgamento do Senhor, dia da ira vindoura do Senhor. Mas tudo isso o Senhor nos corrige, te corrige, me corrige o próprio bem. Então, por que o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele não faz sempre a nossa vontade. Porque se Deus fizesse sempre a nossa vontade, então Ele não seria o nosso pastor. Porque o nosso pastor, que não nos falta nada, nem na minha vida e nem na sua vida, Ele corrige a gente de vez em quando. E essa semana o Senhor me corrigiu, mas me bateu tanto. Falei, Senhor, que palavra é essa? Então não fique triste se o Senhor está te corrigindo. A propósito, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que o pai ama, o pai só ama se ele corrige o filho. Se ele não corrige o filho, é porque o pai não ama. Então, você não fique triste. Quantas vezes o Senhor já te corrigiu, o Senhor já me corrigiu, sempre será quando Deus te corrige. Quando o nosso pastor nos corrige, é para o meu bem, é para o nosso bem. Então não fica triste. Confia em Deus, confia no Senhor. Amém? Em sétimo lugar, queridos, por que o Senhor é o nosso pastor? Em sétimo lugar,
dizer, né, a questão do cajado, ele serve tanto para corrigir, né, para dar umas, né, igual o Ronaldo fala, uma chilapada, uma chicotada, mas também o cajado serve para proteger a ovelha. Então, queridos, por que o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele nos protege. Quantas vezes, amados, inúmeras vezes o Senhor já te livrou de morte, o Senhor já te livrou de assalto, o Senhor já te livrou de acidentes no carro, no trem, no ônibus. Não é só porque nós andamos de trem, a gente acha que nunca vai acontecer acidente, que pode acontecer. Quantas vezes o Senhor te protegeu, sabe? Das vezes que nós vemos e também tem as vezes que nós nem vemos. E o Senhor nos protege. O Senhor nos abençoa com a sua mão poderosa. Eu me lembro muito bem, amados, há uns 10 anos atrás, eu trabalhava ali na Henk, eu pegava o 10 para as 5. Se eu não pegasse esse ônibus de 10 para 5, né, provavelmente, quase certeza que eu ia chegar tarde, bom, lá no serviço. Eu tinha que chegar lá pelo menos 5h30. Aí, só que eu perdi o ônibus. Falei, meu Deus do céu, fiquei bravo, só não xinguei, né, mas eu fiquei bravo. Por que eu perdi esse ônibus, chegar tarde, estou na experiência, enfim. Aí, né, esperei o outro, porque não se tinha o que fazer, né? Não existia Uber ainda, né, naquela época, acho que uns 10, 15 anos atrás. Tô ficando velhinho, hein? Caramba. Há uns 10, 15 anos atrás, não existia Uber, e aí eu peguei o ônibus. Mas eu vi, amados, um ônibus parado, acho que 5h20 da manhã, eu falei, meu Deus, 5h20 ônibus parado. Depois eu vi que aquele ônibus que eu ia pegar, ele furou o pneu. E eu, quer dizer, as pessoas que estavam lá iam chegar mais tarde ainda, ou seja, eu ia chegar mais tarde, mas então o Senhor nos protege de várias coisas. Outra vez também, lá no seminário, novamente com a experiência do ônibus, eu não consegui pegar o ônibus saindo do seminário. Eu não peguei, mas eu já estava né? Já estava esperto, falava, se eu perder, então é da vontade de Deus. Eu perdi esse ônibus. A Maria queria participar. Eu perdi esse ônibus e aí eu já estava, né, prendado, né, como diz os irmãos e as pessoas. Aí eu lembro que, de novo, o ônibus estava lá parado, mas dessa vez era assalto, tá? Vou falar o nome do ônibus, né? Mas era assalto. A minha sensação naquele momento foi de alívio e gratidão a Deus, mas também a sensação de misericórdia pelas pessoas que não tinha pegado, que tinha pegado o ônibus e foi assaltada, né? Eles às vezes roubam o ônibus todo. Então, queridos, o Senhor, Ele nos protege. Quantas vezes o Senhor já te protegeu? Essas são as vezes que eu vi. Mas quantas vezes o Senhor nos livra de todo mal, o Senhor nos livra do trânsito, e vários livramentos, né? O Senhor te protege, o Senhor nos protege. Por quê? Porque Ele é o nosso pastor. Amados, em oitavo lugar, desculpa, em nome de Jesus, por que o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele nos consola. Olha só, versículo 4, ainda o versículo 4, tá? Parte C que diz, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Amados, cajado serve, né? Nós já falamos que ele serve tanto para corrigir quanto para proteger. E essas duas funções, por um propósito. Por o único propósito de nos consolar. O que significa consolo? É aliviar um pouco da nossa dor, é aliviar um pouco do nosso sofrimento. Pode parar para analisar e para pensar. Todas as vezes que alguém te abraça, que alguém te consola, que alguém te ouve, quantas vezes que alguém só tá ali com você, ora com você, nós aliviamos um pouco a nossa dor, nosso sofrimento, sabe? Seja qualquer dor. Então, amados, por que o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele nos consola. Então, queridos,
Se o Senhor te corrigiu nos últimos dias, nos últimos meses, é porque tem só um único propósito de aliviar a nossa dor, de nos corrigir, de nos curar, de nos restaurar, de nos abençoar em nome de Jesus. Em nono lugar, amados, em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso pastor, porque Ele nos sustenta. Glória a Deus por isso. Olha só, versículo 9, diz assim. Versículo 9 não, desculpa. Ponto 9, né? Por que o Senhor é o nosso pastor? Tá? Versículo 5 diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, amados, por que o Senhor é o nosso pastor? Porque Ele nos sustenta. O salmista ele está pedindo para o Senhor preparar a sua mesa, né, diante dos inimigos, não para se vingar, não para dizer que Deus é na minha vida e Deus não é na tua vida, não. Prepara a mesa no sentido de que o Senhor é que prepara, é o Senhor que nos sustenta. Não pense você que quem te sustenta é o seu salário. Não pense, a gente não pode pensar, não pense você que quem te sustenta é o seu serviço. Não pense em você que quem te sustenta é o seu marido, sua esposa, seus filhos, sua mãe. Quem te sustenta também não é o dinheiro, é o nosso Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que abençoa as pessoas para te abençoar. É Deus que abre as portas de emprego para mim e para você. É Ele que te cura, é Ele que te dá força de vontade, é Ele que te dá saúde para que você possa lutar pelo pão. É Ele que te sustenta e é Ele que nos sustenta. Ele nos sustenta, amados, a cada dia, cada dia. Eu fico pensando, amado, que Deus nos sustentou desde o primeiro dia até os dias de hoje. Aí por um momento que nós estamos passando, a gente já fica desesperado, pensando que Deus não vai nos sustentar. Ai, vai faltar gás, ai, vai faltar arroz, ai, vai faltar feijão, ai, vai faltar emprego, mas não vai faltar nada, porque você já tem tudo. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, e Ele vai providenciar. Por que Ele vai providenciar? Porque Ele é o nosso pastor, porque Ele é o nosso sustento, Ele é a nossa porção, a cada dia na minha e na tua vida. Então não fique triste, não fique temeroso, não temas, como foi a nossa primeira pregação, como enfrentar os desafios da vida. Em primeiro lugar, nós não devemos temer, porque o Senhor está do nosso lado e porque o Senhor é o nosso sustento a cada dia. Como eu já disse no início, eu tenho 30 anos, mais de 30 anos, então eu tenho mais de 30 mil dias. Nesses 30 mil dias, o Senhor me sustentou. Não é por causa de um momento, né, da pandemia, de 3 a 4 meses, que o Senhor não vai me sustentar. O Senhor me sustenta. Então, amados, na sua casa não vai faltar pão do céu, porque o Senhor é o pão da vida. É o pão vivo que desceu do céu. Não vai faltar nem pão do céu e nem pão da terra. Não vai faltar mantimento, não vai faltar alimento, não vai faltar, sabe, nada na tua vida, porque o Senhor te sustenta. Ele é a sua porção, amém? Em nome de Jesus, Ele é a nossa porção. Ele é o nosso Senhor, em nome de Jesus. O nosso sustento vem do Senhor. E em último lugar, amados, por que o Senhor é o nosso pastor? Por quê? Porque Ele é a nossa alegria, Ele nos dá alegria. Versículo 5 diz o seguinte: bondade e misericórdia... Não, desculpa, versículo 5, tá lá no 6, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda, ou seja, a alegria transborda, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a tua alegria. Amados, eu gostaria de fazer uma pesquisa com você nesse momento. Quantas vezes você acha que você sorri por dia? Pensa aí um pouquinho. Quantas vezes você acha que você sorri por dia? Os especialistas dizem que as crianças sorriem de 300 a 400 risadas por dia. Os adultos, um pouquinho menos, né? Bem menos, né? Sorri de 20 risadas por dia a 40 risadas por dia.
Imagine, tem aqueles mais risões que eu acho que dá umas 50 risadas por dia. Amados, é mais do que uma risada por dia. Para você ver. Imagine quando você chegar a 30 anos, quantas risadas na sua vida. Imagine quando você chegar a 80 anos. Agora, das vezes que você chorou. É difícil. É difícil nós chorarmos. É claro que o choro, ele nos ensina muito mais do que o riso. Mas essa pesquisa é para você entender, é para mim entender, para nós entendermos que o Senhor é a nossa alegria. E que nós não dependemos das circunstâncias para sermos alegres. Nós não dependemos se nós estamos um momento bom ou num momento não tão bom. Nós não interessa se nós temos dinheiro ou não. Não interessa se nós temos saúde ou não. Não importa se o Senhor realizou os nossos sonhos ou não. Não importa. Se o Senhor é a nossa alegria. Se o Senhor é a minha alegria, de fato Ele é, porque Ele é o nosso pastor. Então a gente é feliz. Não é que nós temos momentos de felicidade. Não, nós somos felizes. Passamos por momentos difíceis, como agora nós estamos passando. Mas nós somos felizes em nome de Jesus. O Senhor é a nossa alegria. Glória a Deus por isso. Queridos, nós estamos terminando e eu gostaria que nós fechássemos nossos olhos nesse momento. Eu quero só ler o versículo 6 que diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É claro, amados, que a ovelha quer ficar debaixo das asas do seu pastor. É claro que a ovelha quer viver, quer habitar, quer vivenciar, quer ficar, quer ser realmente a ovelha que está perto do seu pastor, quer ficar aqui. Claro que a bondade, ele quer ficar porque ele sabe que a bondade e a misericórdia do Senhor nos acompanha desde o dia que nós nascemos até os dias de hoje e vai continuar para todo sempre. O salmista pode confiar no seu pastor. A ovelha pode confiar no seu pastor. Não no pastor. Pastor Washington, que misericórdia. Nós somos comedores de arroz e feijão. Nós passamos por momentos difíceis também. O que a gente pode ajudar, a gente pode. E que os irmãos me ajudar também pode. Mas eu estou falando do nosso pastor, o nosso pastor que é o dono da prata e do ouro. Estou falando do nosso pastor, Senhor Jesus Cristo, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos dá direção, aquele que nos consola, aquele que cuida de nós. Estou falando do nosso Deus, o nosso pastor, aquele que trabalha para aqueles que nele esperam. Estou falando do nosso pastor, aquele que está sempre do nosso lado. Estou falando do nosso pastor, aquele que nunca pecou. Foi tentado, mas ele nunca pecou. Estou falando do nosso pastor, porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. O Senhor deu a vida por você e por mim nessa noite. Será que você vai deixar o Senhor ser realmente o seu pastor? Ou você vai voltar a se desesperar? Ou você vai voltar a confiar nas suas próprias forças, confiar no governo, confiar no advogado, confiar nos médicos, ou você vai voltar àquela sua vida de sempre, andar sem a paz de Deus, com preocupação demasiada? Amados, eu quero te dizer que vale a pena confiar, descansar, ser curado pelo nosso pastor, ser cuidado pelo nosso pastor. Vale a pena esperar pelo nosso pastor. Vale a pena ser corrigido pelo nosso pastor. Vale a pena ser consolado pelo nosso pastor, porque ele cuida de nós. Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele sabe o que você está pensando nesse momento. Então vamos orar, em nome de Jesus, por essa palavra, que possamos glorificar o nome de Deus, o nosso pastor. Que se você puder, coloque a mão no seu coração e faça uma oração nessa noite. Espírito Santo de Deus, Tu és o Senhor que nos sustenta. Tu és o Senhor que nos guarda. Tu és o Senhor que nos purifica. O Senhor cuida de nós.
todo momento. O Senhor nunca nos desamparou. Não vai ser agora que o Senhor vai nos desamparar. O Senhor é o Jeová Rafa, um Deus que pode curar toda e qualquer doença. O Senhor é o dono da prata e do ouro. Se faltar dinheiro, o Senhor providencia. Oh, Pai, se estamos precisando de direção, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso pastor. Estamos precisando de um consolo, estamos precisando de um abraço do Espírito Santo de Deus. Só o Senhor pode nos abraçar. Só o Senhor conhece o que se passa dentro do nosso coração. Pai, seja o nosso pastor nessa noite. Cuida de nós, Pai. Cuida dos nossos pensamentos. Cuida das nossas finanças, ó Deus. Cuida do nosso futuro. Cuida do nosso cônjuge, do nosso namorado, nossa namorada, nossa noiva. Cuida dos nossos filhos, Pai. Cuida dos nossos avós. Cuida das nossas tias, dos nossos parentes, da nossa família. Cuida da tua igreja, ó Deus. Cuida de nós. Usa o cajado para nos corrigir do lado que o Senhor quiser. Usa o cajado para nos consolar, para nos proteger no momento que estivermos passando realmente pelo vale da sombra da morte. Estamos passando, Deus, literalmente pelo vale da sombra da morte. O Brasil todo está passando pelo vale da sombra da morte. Mas nós, quer saber, Pai? Nós não tememos mal algum, porque o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nós não tememos mal algum, porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está conosco, Deus. Oh, Deus, como é maravilhoso sentir a Tua presença. Oh, Deus, eu posso sentir a Tua presença nesse momento, porque o Senhor está comigo aqui. Eu creio que cada irmão que está acompanhando, Deus, essa palavra, também o Senhor está do lado dele. O Senhor está consolando, o Senhor está tirando toda a preocupação demasiada. Que o Senhor cuida do pardal, o Senhor cuida do passarinho, o Senhor cuida dos animais. O Senhor cuida de nós também. Pai, muito obrigado, Deus, por ser o nosso pastor. Muito obrigado por nos dar essa segurança. Que o Senhor continue nos abençoando, derramando do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos terminando, né, o nosso culto em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor falou muito no seu coração. Eu só vou dar um aviso, tá, em nome de Jesus. A semana que vem é a nossa ceia, né, a ceia do Senhor. Então, nós vamos ver né, a possibilidade da gente comprar um kit, né, de um suquinho de uva, de pão, de alguns copinhos, né, entregar na casa dos irmãos. Mas se caso a gente não conseguir fazer isso, tá, não fica triste. Você mesmo pode fazer o seu suco de uva. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, tá? Vai ser no mesmo horário do culto, depois da palavra, tá? Mais ou menos nesse mesmo horário, né? De 7h30. Quem pode participar da ceia do Senhor? Aquele que está em comunhão com Deus e com a igreja do Senhor. Então nós vamos tomar a ceia do Senhor juntos, tá? Então, combinado assim? Semana que vem, nós vamos ver se a gente consegue comprar um kit, suquinho de uva, uns pedacinhos de pão de forma. E também nós vamos distribuir bem bem limpo, né? Eu não consigo, às vezes não consigo falar essa palavra. Bem limpinho, tá? Então nós vamos entregar com máscara e tudo, tá? Não fique com medo, né, do coronavírus. Então, permitindo Deus, nós vamos celebrar a nossa ceia domingo que vem. Todo segundo domingo do mês a gente celebra, né? Então vamos ver essa possibilidade, tá bom? Então, em nome de Jesus, eu quero encerrar esse culto, mas antes também eu vou orar pela vida do Pietro, tá? Que fez aniversário ontem, Pietro, né? A gente não pode comemorar, né? Assim, né? Não tem bolo, porque, né? Por essa questão da pandemia, mas nós vamos orar pelo Pietro, assim como nós oramos pela Kemily, tá? Vi aqui minha esposa colocou, né? Que realmente ontem foi o aniversário dele. Então nós vamos colocar diante da presença de Deus a vida do Pietro, mais um ano de vida, a vida, né, do Ronaldo, da Sara, né, dessa família, aproveitando, e depois nós vamos dar a bênção apostólica. Vamos orar. Grande Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos por esse culto,
pelos louvores, pela tua palavra, que mais uma vez o Senhor falou nos nossos corações. O Senhor é maravilhoso, Pai. Não é por mim, tu sabes disso, é pela tua presença, é a tua presença que fala conosco. Ah, Pai, muito obrigado pela tua palavra, a qual o Senhor me consolou. Eu tenho certeza que o Senhor consolou a cada irmão que estava me ouvindo e ainda vai consolar outras pessoas que vão assistir mais adiante, ou mais à noite, ou pela manhã, ou ao decorrer da semana. Muito obrigado, Deus. Nesse momento nós te agradecemos pela vida do Pietro, mais um ano de vida, que Deus abençoe, que ele possa crescer em graça, em amor, em sabedoria, para a honra e glória do teu nome. Abençoe a Sara, o Ronaldo, essa família maravilhosa, a qual o Senhor nos abençoou, Deus amado, para a nossa igreja. E nesse momento, Deus, eu quero te agradecer por esse culto, mais uma vez, diante da tua presença. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o seu povo, espalhada por toda a face da terra, agora e para todo sempre. E a igreja diz amém. Meus amados, Deus abençoe a vida de cada um. Parabéns, né? A vida do Pietro, da Kemily, mais um ano de vida. Que os irmãos continuem abençoando, sendo abençoado por Deus, tá? Medita nessa palavra, cada ponto, cada ensinamento e outros ensinamentos que o Senhor vai... Eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você nessa semana. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.